meus alunos do sexto ano. Vamos hoje começar mais uma unidade no nosso módulo 2, tá? E nele nós vamos falar sobre a arte africana. Nós vamos falar sobre as artes visuais africanas primitivas. Vamos também falar sobre a arte africana primitiva. Vida e obras artísticas não se separam. Vamos também falar sobre como a arte africana chegou na Europa, ou seja, a forma distorcida como ela chegou à Europa. E vamos terminar essa parte da nossa matéria com a nossa atividade prevista, tá? Esse nosso conteúdo está previsto na página 153 e vai até a 155. Bem, a gente começa com uma figura, tá? E que tem um grupo de mulheres africanas da tribo Masai. Elas estão se preparando, né, para uma cerimônia tradicional, a dança Masai Mara, no Quênia, uma foto de 2011, tá? E tem alguma fala que diz aqui: nessa unidade estudaremos algumas manifestações artísticas africanas relacionadas às culturas primitivas, como pintura corporal, máscaras e vestuário. Turma, olha só, o museu, tá? No Ocidente, quando a gente vai no museu, tá? A gente assume um papel de visitante, tá? E as obras que estão lá expostas, elas estão na parede, estão no cavalete ou outro suporte, seja lá qual for, tá? Então, nesse caso, que você vai no museu para ver a obra, você é um espectador. A obra, ela está num suporte, pode ser pendurado numa parede, pode ser sobre um cavalete, pode ser sobre um mostruário. Essa forma de organizar, essa forma da colocação da obra, tá? Ali já está havendo uma separação bem clara de quem é o espectador e quem é o objeto de arte. Na arte africana tradicional, essa divisão entre o sujeito que aprecia a obra de arte e a própria obra de arte, ela não existia, tá? Por quê? Porque nas culturas primitivas africanas, as tradicionais, a obra de arte ela estava inserida na vida das pessoas, em tudo, tá? Em todos os lugares, nos objetos e no que ela fazia, na sua própria forma de se portar, tá? Então, na cultura africana primitiva, um objeto de arte não era feito para ser visto aos moldes da arte europeia, tá? Mas em alguns casos ela chegava a constituir algo sagrado, tá? Na atualidade, as peças artísticas africanas contemporâneas são produzidas para serem vistas em um museu, um espaço cultural, tá? Mas como que era a representação dos ancestrais? Outra questão importante e comum aos povos africanos tradicionais é a ancestralidade, tá? Olha só, eu coloquei para vocês aqui uma figura, tá? É uma figura, é uma estátua, né? Essa figura é uma tradicional estátua de figura feminina. Ela foi feita no começo do século XX, tá? Por um povo, né? Povo Songhi, da África Central, e atualmente ela pertence ao Museu de Arte de Indianápolis, nos Estados Unidos, tá? A gente vê uma figura feminina, e o curioso é que essa estátua, ela foi logo após que ela foi encontrada, submeteram essa estátua a um exame de raio-x e foram encontrados no interior dessa figura, tá? Objetos feitos de argila, algumas ervas e cinza de árvores queimadas e um pedaço de carne humana. E isso leva a gente a crer que essa figura está associada à tradição das estátuas Songhi, tá? E também nos revela
que a utilização dessa peça estava ligado a rituais sagrados, tá? Por isso que ela tinha todos esses elementos em seu interior, tá? Então, o que acontece? Como que era feita essa representação dos ancestrais? Quanto mais antigo era o ancestral, maior a força que ele tinha. E isso era representado com frequência nas formas artísticas, tá? Então, muitas esculturas figurativas africanas, elas representavam um umbigo saliente. E esse umbigo saliente, essa forma da barriga projetada, né, estava ligado à ligação que se tem com os ancestrais, tá? É como se fosse o cordão umbilical, a ligação através do cordão umbilical, tá? Então, outro exemplo, tá, que eu posso citar para vocês são as esculturas em formato de totem, tá? Em que há pessoas uma em cima da cabeça de outras. Essa superposição de rostos, de cabeça, ela simboliza essa força ancestral sendo passada de geração para geração, ou no caso de pai para filhos, né? Então, desde os tempos remotos, há questões comuns ao pensamento dos povos africanos que são refletidas na sua arte, tá? Então, devido a essa diversidade de inúmeros povos, e isso influencia também nos costumes, distintos dialetos, isso também resultava numa forma distinta de ver e de fazer a arte, tá? E por causa dessas distinções, é mais adequado falar em artes africanas. A gente não fala em arte africana, a gente fala em artes africanas porque existem várias formas de se proceder nessa forma artística, né? O totem, por exemplo, o totem, né? Também pode ser chamado de toteme, tá? É qualquer objeto, tá? Ele pode ser constituído de um animal ou de uma planta, em que ele é cultuado como um símbolo ou um ancestral de uma determinada coletividade. Eu coloquei aqui para vocês verem, tá? Um totem africano, e tem ali os rostos superpostos, né? Que é um objeto também de representação dos ancestrais africanos, tá? Agora, a gente, para abordar a forma, tá, que a arte chegou na Europa, tá, em especial aqui falando sobre o fato dela ter chegado de forma distorcida, tá? Olha só, o registro da primeira obra de arte africana data do século XV e faz referência a um objeto tomado na África, e esse objeto foi levado para a Europa, tá? E lá foi criado uma exposição chamada Gabinete de Curiosidade. Só se esse Gabinete de Curiosidade, ele foi formado pelos colonizadores europeus na Europa. Então, eles pegavam o objeto, tá, as peças artísticas africanas, nos seus lugares de origem, levavam para a Europa e botavam para a exposição, tá? Só que essas obras, elas escolhidas de acordo com critério e interesse pessoal e o exotismo europeu, tá? E ela não levava em consideração o lugar onde a peça estava, a função que aquela peça tinha dentro da coletividade, e essa peça era levada. O que acontece? Além dessa peça ter sido escolhida de forma aleatória, a interpretação que se deu a essas obras resultou em erro, porque existia uma grande diferença cultural da forma, do significado que essa obra tinha para o africano e a forma como ela passou a ser interpretada na Europa, tá? Para eu dar um exemplo para vocês de diferença cultural que distorce até um entendimento sobre a arte africana, tá? É o entendimento que eles têm da dualidade espírito e matéria, tá? Para os africanos dessa época que a gente está falando, do século XV, né? O mundo espiritual, ele não era separado do material, tá? Então, o europeu, ele não conseguia
perceber devido a essa distinção, tá? Então, no século XIX surgiram na Europa as primeiras exposições universais. Então, essas peças de diferentes partes do mundo, inclusive da África, tá? Elas eram levadas para lá, tá? Geralmente destacando o caráter exótico e diferente das peças. Já no século XX, os objetos de arte africano passaram a ser vistos de uma outra maneira, graças aos artistas modernistas, como, por exemplo, o Picasso, que se preocupou em estudar, né, e teve alguns de seus trabalhos influenciados pelos elementos formais da estética africana. Bem, então, com base nisso que a gente falou aqui, tá, eu vou pedir a vocês para fazerem essa atividade, tá? Qual é a atividade? Com base em nossa aula, resolva a atividade da página 154. O que essa atividade está pedindo? Muitas culturas africanas são encontradas em formato de totem, no qual figuras de corpos são superpostas, como podemos ver abaixo. Essa superposição é a representação de um elemento comum encontrado nas artes africanas, que corresponde a letra A, multiplicação de pessoas, letra B, ancestralidade, letra C, força política ou letra D, exibição artística. Tá? Apenas uma é a resposta correta. Vou pedir a vocês que resolvam e na próxima aula a gente vai fazer a correção desse exercício, tá? E aí a gente já começa a abordar, tá, na próxima aula, as formas visuais de expressão artística africana, tá? Então, por hoje é só, um abraço para vocês e até a próxima aula.